Olá, tudo bom? Hoje é nossa quarta aula sobre o livro de Salmos e eu quero agradecer pela sua participação nesse projeto. É muito importante que você participe para nós aprendermos juntos a palavra de Deus e glorificar o seu nome. Hoje nós vamos falar sobre as categorias dos Salmos. Os Salmos costumam ser divididos em algumas categorias para efeitos de estudo ou de entendimento, para uma melhor compreensão dos Salmos. Então eu vou citar apenas as principais porque são muitas categorias. A primeira, que ocupa a maior parte dos Salmos, quase um terço dos Salmos, são os de lamento. Ou seja, o salmista ele expõe a situação real em que ele está enfrentando, que ele está vivendo, ele declara a sua confiança em Deus e ele clama por socorro. Ele ora, ele suplica pela intervenção divina na sua vida. Aí nós temos tanto os salmos de lamento pessoal, quando o salmista olha para a sua própria vida, e de lamento comunitário, quando ele clama pela comunidade ou pelo povo em geral. Um exemplo de salmo de lamento pessoal é o Salmo 13. Se vocês prestarem atenção, ele vai dizer o seguinte: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Notem que ele está expondo aquilo que ele está sentindo e clamando pela intervenção porque ele confia em Deus. Um exemplo de salmo comunitário, de lamento comunitário, é o Salmo 12. Salva-nos, Senhor. Ele está falando de uma coletividade. Já não há quem seja fiel, já não se confiam em ninguém entre os homens. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Uma outra categoria também que nós encontramos muito nos salmos são os salmos de louvor e adoração. Ou seja, são salmos que têm por objetivo exortar ou convidar o povo para declarar os atributos, as virtudes e os feitos maravilhosos do Senhor. O Salmo 145 é um exemplo. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. E aí ele continuando, declarando as virtudes e as maravilhas de Deus. Salmos de ações de graças, ou seja, são canções, são cânticos de agradecimento, de gratidão por uma resposta que Deus concedeu a uma petição. O Salmo 30 é um salmo típico de ação de graças. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Nós temos muitos salmos de ação de graças. Outra categoria de salmos, salmos didáticos, ou seja, salmos de instrução. Você vai ver até no cabeçalho de alguns salmos que está escrito salmo didático, né? Ou salmo de sabedoria. São salmos que ensinam o povo a seguir os mandamentos de Deus e a andar de acordo com a sua vontade. O Salmo 1 é um exemplo típico. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, está instruindo o povo, está educando o povo. Salmo 119, todo ele, fala sobre as maravilhas da palavra de Deus. E aí eu vou citar como são felizes
os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de coração o buscam. E o famoso Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém. Salmos imprecatórios, né? Essa palavra parece um palavrão, imprecar, né? O salmista está aqui inconformado com alguma situação que ele está sofrendo, algum ataque, ele roga a maldição e a morte dos seus inimigos. Nós não podemos esquecer que os salmistas também eram humanos como nós. Então, de vez em quando, eles realmente clamavam a Deus e queriam que os seus inimigos fossem destruídos. Ouçam o Salmo 35, um pedaço do Salmo. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores, que eles sejam como a palha ao vento, que a vereda deles seja sombria e escorregadia, que a ruína lhes venha de surpresa, sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento, cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Salmos imprecatórios, e muitos deles pedem a morte dos inimigos, a destruição total. Mas também nós temos os salmos de confiança. São músicas, canções que ajudam o povo de Deus a aprofundar a sua fé, a confiar mais em Deus em meio a circunstâncias adversas. O Salmo 23, que todos nós conhecemos, é um exemplo típico. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém, amém. Salmos de confiança. E já caminhando para o final, nós temos os famosos salmos de peregrinação. São canções que eram entoadas enquanto o povo subia até Jerusalém, porque Jerusalém ficava numa parte alta, no Monte Sião, e eles iam lá para adorar a Deus no templo, né? Por isso que eles eram chamados também Cântico dos Degraus, porque eles iam subindo, né, os morros até chegar a Jerusalém. O Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Os salmos de peregrinação ou cânticos dos degraus estão concentrados lá entre os salmos 121 e 134. Então são esses salmos, essas categorias que eu queria destacar. À medida que você for lendo a Bíblia, tente descobrir que qual categoria pertence cada salmo, né? Já existem outras categorias, por exemplo, salmos históricos, que narram a história do povo de Israel, o que Deus fez por eles. Salmos messiânicos, que apontam para Jesus, para o Messias. Salmos régios, que falam sobre o reinado eterno do Senhor. Salmos de sabedoria, que são parecidos com salmos de instrução. Salmos de confissão, que o salmista abre seu coração, como o Salmo 32, por exemplo, e confessa o seu pecado. Salmos de testemunho, quando o salmista fala o que ele vai fazer, porque ele recebeu bênçãos de Deus, etc, etc. Então confira aí na sua Bíblia e guarde que tem várias espécies, tipos de salmos, cada um de uma forma específica. Ele quer agradecer e louvar ao Senhor. Tá bom? Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. Deus te abençoe. Um grande abraço.